Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 22 de setembro de 2024, e nós estamos vivendo o 25º domingo comum. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, mas ele não queria que ninguém soubesse. Ele ensinava a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem escolher acolher em meu nome uma dessas crianças, estará acolhendo a mim mesmo, e quem me acolher, estará acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quem é o maior? Quem é o primeiro? Quem será o escolhido? Olha, meus irmãos, no Santo Evangelho de hoje, nós vamos ver as verdadeiras celebridades do reino de Deus. Nós iremos ver quem é o maior no reino dos céus. No longo do processo de sua formação, os discípulos foram sendo instruídos no modo de ser característico de quem aderiu ao reino. Jesus os ensinou a serem solidários e cultivar a união fraterna e estarem sempre prontos para servir. Não tinham sido organizados a partir de critérios humanos de superioridade ou inferioridade, pois dentre eles deveria reinar a igualdade. As lições do Mestre nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Os discípulos mostravam-se reticentes em abrir mão de sua mentalidade. Daí a preocupação em saber quem dentre eles seria o maior, ou seja, quem teria autoridade sobre os outros, quem seria mais importante, objeto de referência e do respeito dos demais, tudo ao inverso do que eles foram ensinados. Então, meus queridos irmãos, hoje o Evangelho conta-nos que Jesus caminhava com seus discípulos, evitando os povoados por uma grande planície. Para se conhecerem, não há nada melhor que caminhar e viajar em companhia. Sugere então com facilidade a confidência. E a confidência é confiança. E a confiança, meu irmão, minha irmã,
é comunicar amor. O amor deslumbra e impressiona ao descobrirmos o mistério que se alberga no mais íntimo do coração humano. Com emoção, o Maestro fala aos seus discípulos do mistério que rói no seu interior. Umas vezes é ilusão, outras, ou pensá-lo, sente medo. A maioria das vezes sabe que não o entenderão, mas eles são seus amigos. Deve comunicar-lhes tudo o que recebeu do Pai e até agora assim o vem fazendo. Não entendem, mas então em sintonia com a emoção com que lhes fala, que é estima a prova de que eles contam com ele, mesmo que seja pouca coisa, para conseguir que os seus projetos tenham êxito. Será entregue, o matarão, mas ressuscitará no terceiro dia. Assim, no meio de todas aquelas discussões dos discípulos, quem era o maior, quem teria autoridade entre eles, o Senhor no seu coração refletia tudo aquilo que o Pai queria que fosse feito, entregue por sua mão. E ele sabia que ele iria para Jerusalém e seria lá que ele seria morto, condenado, seriam maltratados, seriam mortos e assim ressuscitaria no terceiro dia. Quero abrir agora esse parêntese, como todo dia. Quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe, meu irmão, que você possa também se inscrever se você não é inscrito. E também ativar o sininho das notificações, sim, meus irmãos, para que qualquer vídeo novo você possa sim ser notificado, avisado. Então, fechando o parêntese e voltando aqui para a reflexão desse 25º domingo do tempo comum, desse dia 22 de setembro. Irmãos, morte e ressurreição, para uns serão conceitos enigmáticos, para outros axiomas inaceitáveis. E ele veio revelá-lo, a gritar que chegou a sorte gozosa para o gênero humano, apesar que para que assim seja, terá ele o amigo, o irmão mais velho, o filho do Pai, que passar por cruéis sofrimentos. Mas, ó triste paradoxo, enquanto vive essa estratégia interior, ele discute sobre quem subirá mais alto no pódio dos campeões, quando chegue o final da corrida para o seu reino. Nós também agimos da mesma maneira, ou é diferente, meu irmão? Aí você responde: quem está livre da ambição, que atire a primeira pedra. E Jesus proclama novos valores, sim, os novos valores do reino de Deus. O importante não é triunfar, mas sim servir. Assim, demonstrará no dia culminante do seu quefazer evangelizador, lavando-lhes os pés. A grandeza, meu irmão, não está na erudidão dos sábios, mas sim na ingenuidade da criança, uma criança ingênua, e nós precisamos ser assim. Ainda
que soubesses de maneira toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade, sem a graça de Deus? Assim, São Tomás Kempis, ele nos deixa essa frase. Então, saudando o sábio, satisfazemos a nossa vaidade, abraçando o menino, abraçamos a Deus, e dele nos contagiamos e nos divisionamos. Ficamos divinos, meus irmãos, pois o próprio Senhor disse: todo aquele que acolhe um desses pequeninos é a mim que está acolhendo. Então, para assim nós já irmos finalizando, a realização pessoal verdadeira não é essa que faz das pessoas celebridades sociais com um tempo muito curto de glória, mas sim aquela que nos realiza como os verdadeiros seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Os apóstolos tornaram-se verdadeiras celebridades para as coisas de Deus. Todos simples, sem estudos nem preparo, foram chamados por Jesus e capacitados para o trabalho de divulgar a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E atravessaram, meus irmãos, como nós sabemos, o mundo inteiro. E são e serão até o fim dos tempos as verdadeiras celebridades, simples, sem arrogâncias e nunca esquecidas. Olha, você e eu somos também chamados a sermos celebridades, desde que na humildade e simplicidade, sem aspirações de grandes e grandezas, e peçamos ao Pai do céu que tire do nosso, do meu, do teu coração os ideais mundanos de glória e nos coloquemos um verdadeiro caminho para ser glorificado por Ele, fazendo-nos servidor de todos. Então, se nós nos colocarmos como servidor de todos, nós verdadeiramente teremos um coração de criança, e todo aquele que colhe essa criança em nome de Jesus, é a Ele que acolhe. Então, que nós não sejamos homens e mulheres gananciosos por lugares, serem os primeiros, terem poderes sobre outras pessoas, mas que nós possamos nos colocar a serviço dos nossos irmãos. Então, assim, que nesse dia de hoje o Senhor nos dê a graça de termos um coração de criança. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos mostre a sua face, e que Ele se compadeça de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meus queridos irmãos, é Evangelho do Senhor. Palavra que liberta, palavra que cura, palavra de vida eterna. Que Deus nos dê a certeza da vitória nesse dia de hoje, em nome dEle. Amém.